Olá, eu sou o Chifu Bruno, sou mestre em artes marciais e trabalho com desenvolvimento humano e coaching. E hoje eu vim falar para você sobre controle emocional. Como que você pode fazer para controlar efetivamente as emoções? Bem, em primeiro lugar, as emoções elas são geradas por pensamentos. Então você pensou algo sobre um determinado assunto e isso gerou uma manifestação muitas vezes física, que é a emoção. Como você pode fazer então para dominar isso em você? Bem, eu tive a oportunidade de treinar no monastério Shaolin, no templo Shaolin, na montanha Song, na província de Henan, na China. Um lugar maravilhoso onde monges guerreiros continuam a prática do Kung Fu e da meditação desde o século V depois de Cristo até os dias de hoje. Eu tive essa oportunidade fantástica. E lá, nesse lugar fantástico, você aprende a observar os seus pensamentos. E antes das suas emoções então serem manifestas, você consegue se controlar. E como funciona isso? Em primeiro lugar, você precisa entender que a sua mente é uma ferramenta, que na verdade os seus pensamentos não podem te dominar, mas você deve direcionar os seus pensamentos. Então, por exemplo, se você pensou em alguma coisa, você não dominou esse pensamento, mas ele te dominou, ele vai gerar uma emoção em você. Agora, se você tiver esse domínio daquilo que você está pensando, você usar a sua mente como uma ferramenta, você tiver o domínio do que você pensa, você vai conseguir então dominar as suas emoções, que são efeito desse pensamento. Então, como que os monges Shaolin fazem até o dia de hoje? Eles observam os pensamentos. Como é que isso é feito? Você precisa, então, tendo a consciência de que os pensamentos são uma parte de você, você precisa se distanciar dos seus pensamentos. E a gente vai fazer um exercício simples sobre isso. Você vai se distanciar do seu pensamento e você vai ver o pensamento surgindo na sua mente. Quando o pensamento surge na sua mente, você vai tomar uma atitude imparcial em relação a ele. Ou seja, você vai permitir que esse pensamento se faça, mas você não vai permitir que ele te afete. Você vai simplesmente observá-lo e não participar, vivenciar, permitir que ele então gere uma emoção em você. É algo muito interessante. Você vai realmente utilizar a sua criatividade, o seu Self 2, o seu lado criativo, para gerar uma imagem mental em que você está num lugar e seu pensamento está em outro lugar. Algumas pessoas gostam de fazer isso como se fosse um filme, como se fosse o pensamento, um filme passando diante dela. E aquele filme passa simplesmente sem gerar uma manifestação emocional. Isso te faz dominar suas emoções. Então, nesse momento, eu quero te convidar a sentar confortavelmente, fechar os seus olhos, se concentrar na sua respiração, de preferência a respiração abdominal. Esquece de tudo agora. Somente se concentra na sua respiração. Deixa todos os pensamentos de lado e se concentre na sua respiração. Sente o ar entrando pelo nariz, inflando o abdômen, ao sair do nariz, esvaziando o abdômen. Eu quero que você preste atenção na temperatura do ar quando entra pelo nariz. Se o ar quando entra é frio ou quente. Se quando o ar sai, ele está frio ou se ele está quente. Se desconecta de todos os outros pensamentos. E agora, eu quero que você forme na sua mente uma imagem em que você está em um lado e os seus pensamentos estão em outro lado. Ou então em que você está numa posição e os seus pensamentos vêm como se fosse um filme. Eu quero que você agora, depois de ter a sua mente limpa, se permita agora pensar, mas não se afete com os pensamentos. De olhos fechados, deixe esses pensamentos então virem à sua mente. Observe-os, mas não os julgue. Deixe cada um deles passar por você.
sem gerar uma manifestação emocional. Abre os olhos devagar. Esse exercício é uma prática. E esse exercício, sim, ele necessita de uma progressão. Eu quero te incentivar a parar alguns minutos do seu dia a dia e realizar esse exercício, permitindo que os pensamentos se formem na sua mente, mas sem julgá-los. Para que você possa, depois de uma prática meditativa, às vezes num ambiente controlado, possa utilizar essa técnica no seu dia a dia. Fora de um ambiente controlado, na rua, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. E você então, através disso, se conscientize da força que você tem em dominar os seus próprios pensamentos e dessa forma controlar as suas emoções. Mantenha essa prática e cada vez mais se torne um mestre de si mesmo.